Uma vez mais, bem-vindos ao canal Uroflow. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do crescimento prostático, alguma coisinha em relação à anatomia e como isso interfere no dia a dia do homem. Mais ou menos aí 60% dos homens aos 60 anos vai ter esse tipo de crescimento, 80% aos 80 anos. O outro tipo de crescimento, além da hiperplasia prostática benigna, é o crescimento tumoral da próstata, o adenocarcinoma prostático, ou câncer de próstata. E ele também é frequente, não tanto quanto a hiperplasia, mas pode acontecer, dependendo do país estudado, uma incidência de 1 a cada 6 homens, que é a incidência atual do Brasil. A próstata, ela tem uma função basicamente de dar ao espermatozoide todo o suporte necessário para que ele fique vivo até chegar ao trato genital feminino. A próstata fica aqui na pelve, numa região atrás da sínfise púbica, do ossinho do púbis, e ela está localizada embaixo da bexiga. Se a gente pudesse ver a próstata por dentro dela, a gente veria que a uretra, que é o canal, passa bem no miolo da próstata. Com o passar do tempo, nesse processo de crescimento, pode levar a um estreitamento e compressão da uretra. Esse tipo de crescimento vai levar a alguns sintomas de dificuldade de esvaziamento da bexiga. O indivíduo vai ficar mais tempo na frente do vaso para iniciar a micção. Quando começar a urinar, essa urina não vai sair com um jato bom, o jato vai se tornando cada vez mais fino, esse jato tende a possibilidade de ser entrecortado, o tempo de esvaziamento da bexiga aumenta bastante e ao final dessa micção parece que sempre sobra um pouquinho de urina, que muitas vezes motiva inclusive o paciente a voltar para o banheiro para urinar mais uma vez. Esse conjunto de sintomas ele permanece durante algum tempo e nesse momento não tem tanta queixa em relação a uma frequência urinária maior ou começar a acordar à noite. Por quê? Esses sintomas já são sintomas da bexiga. Saber que a bexiga é um músculo como qualquer outro, que está fazendo força contra uma resistência. E aqui vamos fazer então um paralelo com o que acontece, por exemplo, numa academia. Na academia, a gente vai fazer força contra uma resistência. O indivíduo ele fica tão forte, com a musculatura tão hipertrofiada, que ele não consegue nem sequer abrir o braço. Isso acontece com a bexiga também. De tanto fazer força, ela vai ficando hipertrofiada, vai ficando espessa, o que a gente chama de bexiga de esforço, mas essa perda de complacência, ela pode gerar problemas. Isso porque a fibra muscular da bexiga funciona como se fosse um estilingue. Ela precisa esticar para contrair. Se eu perco a capacidade de elasticidade da bexiga, na sequência eu perco força. E aí entra uma coisa extremamente importante, que é a bexiga vai perdendo a sua força, enquanto a próstata continua a crescer e continua se tornando obstrutiva. É essa combinação de crescimento da próstata e diminuição da capacidade contrátil da bexiga que, em última análise, vai levar a uma descompensação da micção. E é nesse ponto que a gente tem que atuar. O ideal é que a gente ofereça algum tipo de tratamento, seja ele medicamentoso, através dessas técnicas minimamente invasivas, como o ITIND, e outras que nós vamos falar aí na sequência do canal, como também de cirurgia. Ela carrega esse nome de benigno, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Toda vez que a gente leva a um aumento pressórico na bexiga, porque não está conseguindo se esvaziar adequadamente, essa situação pode comprometer o trato urinário alto, ou seja, o rim que se esvazia por gradiente de pressão pode ter esse esvaziamento comprometido quando a pressão da bexiga aumenta. E às vezes essa pressão está tão alta que começa a ter refluxo de urina para dentro do rim, levando a uma taxa menor de filtração renal, inclusive necessidade de diálise e eventualmente transplante renal. Uma outra parte importante que eu queria mostrar para vocês é a respeito dessas duas estruturas aqui. Essas são as responsáveis hoje por grande parte das preocupações relacionadas a cirurgias de próstata em geral. Quando a gente fala em cirurgia, a primeira coisa que vem à mente é: será que eu vou ter problema de potência ou não? Esses nervinhos são os nervos que conduzem o impulso nervoso até o pênis e que vão, em última análise, fazer com que as artérias cavernosas possam se abrir e o sangue entrar para dentro do pênis, levando a uma ereção. Esses nervos eles estão localizados ao redor da base da próstata e distando da próstata poucos milímetros. Quando a gente faz, por exemplo, uma cirurgia por câncer de próstata,
O principal foco é conseguir um plano de dissecção entre a próstata e esse nervinho, para que esse nervo fique intocado, né? Que ele fique presente mesmo depois de ser retirado da próstata. É esse mesmo nervo que muitas vezes pacientes que fazem, por exemplo, ciclismo, o ciclismo ele vai atrapalhar a minha função erétil, vai atrapalhar minha saúde prostática. E aqui vale a pena fazer um paralelo. Quando a gente está sentado no selim, vai haver uma compressão sobre a musculatura perineal e muitas vezes a gente pode ter algum comprometimento desse nervinho. Então qual que é a dica? Se você está fazendo uma bike, um pedal que está demorando muito, né, um pedal longo, e eventualmente começou a ter parestesia, ou seja, aquela percepção de um formigamento na região genital, está na hora de sair da bike, dar uma caminhada, dar uma relaxada para depois voltar. Porque, a princípio, segundo alguns estudos, essa percepção de que está tendo um formigamento, existe a possibilidade de um comprometimento do nervo um pouco mais profundo. Aqui nós temos a vesícula seminal. Essa vesícula seminal, ela é responsável pela produção de 80% do volume ejaculado. Se vocês observarem bem, quando o líquido sai da vesícula seminal no momento da ejaculação, ele desemboca na uretra como se fosse um T. E pela lei da física, quando o líquido é jogado nessa região, ele normalmente vai para a região que tem menor pressão, menor resistência. Ao longo da vida, a próstata vai crescendo. E normalmente existe uma compressão maior na região do ápice. E por conta disso, o líquido seminal no momento da ejaculação passa a ter maior resistência à saída para cá. Por isso que pacientes com mais idade passam a ejacular volumes menores de sêmen e com menor pressão. Por quê? Eles estão produzindo pouco? Não. Na verdade, eles produzem da mesma forma. No entanto, esse líquido está indo para a bexiga, misturando com a urina, e depois saindo na primeira urina após a ejaculação. Relação estreita que tem entre o esfíncter urinário e a próstata. Aqui, a gente, como vimos, temos a bexiga, a próstata envolvendo a uretra e um pouquinho mais para frente está o esfíncter. Esse esfíncter, ele, ao longo do crescimento prostático, ele vai ficando cada vez mais preguiçoso. Por quê? Porque quem está fazendo as vezes da compressão da uretra não é mais ele, é o tecido prostático. De forma que, nos pacientes que demoram muito para ir ao consultório, para resolver essa obstrução, normalmente esses pacientes já têm algum grau de déficit contrátil da musculatura esfincteriana. Pode ser um problema quando nós indicamos algum tipo de procedimento ou de um tratamento visando a maior desobstrução possível da próstata. Porque exatamente nesse momento que o esfíncter vai, de uma hora para outra, ser obrigado a contrair a uretra, a fechar o canal, evitando a incontinência. Diante disso, algumas lições. Se estiver com algum sintoma obstrutivo, não demore muito para procurar ajuda. Não demore muito para resolver o problema. A gente aumenta as chances de complicação. A bexiga vai estar pior, o esfíncter vai estar pior, a próstata muito grande é um pouco mais difícil de ser operada. Em segundo lugar, se tiver realmente algum tipo de comprometimento, seja da bexiga ou eventualmente até do esfíncter, a gente tem estruturas hoje de suporte muito boas, desde medicação, tratamentos de fisioterapia. As taxas de complicação, elas acabam sendo menores, mas ainda assim, melhor do que uma complicação baixa é a prevenção dela. E com isso, está muito às custas da procura precoce por ajuda. O objetivo nosso é compartilhar o máximo possível das informações hoje validadas pela medicina, validadas por estudos, trazer com solidez informações relacionadas a diagnóstico, a tratamento, ao que você pode fazer no dia a dia. Se você gostou do canal, por favor, inscreva-se e ative a notificação para receber o conteúdo que já está sendo fabricado na sequência para você.